Patrocela, Crentonia, eterna fonte de bonezio, dono patro, Crentonia, por con que la verizzo, Benuia, Clopodonia, por atingi, regnum via, dono patrio, anila lumo, que o religas, estonta em voio. Olá, meus amigos, olá! Chuvi fartas bone? Não entenderam nada? E da música, entenderam alguma coisa? Pois é, hoje estamos falando do Esperanto e um pouquinho em Esperanto. Essa camisa verde aqui não é do Partido Verde, não é do Palmeiras, nada. É para homenagear a língua internacional, la lingua internacia, Esperanto. Que tal? Gostaram da minha abertura? Pois é, hoje nós queremos falar sobre Esperanto, do Esperanto, e por quê? Porque há algo interessante aí. Eu estive lembrando da língua internacional, desculpa, nestes dias aí em que o assunto deportação, fronteiras veio à tona, agora sim. Esses dias aí que nós estamos vendo aí a crise por conta das novas medidas do governo americano em expulsar os estrangeiros de suas terras, não é? Fortalecer as fronteiras, proibir a entrada de imigrantes ilegais, é verdade? Esse assunto mexeu comigo. Eu comecei a lembrar do ideal esperantista. Meus amigos, é sobre isso que vamos falar hoje. E desde já, então, eu quero introduzir esse assunto, o Esperanto, um mundo sem fronteiras, porque o ideal esperantista tem muito disso, de um mundo sem fronteiras, onde os homens possam se entender como irmãos. Para quem não sabe, o Esperanto, vou falar um pouquinho dele, é uma língua internacional neutra, criada por este homem aí, ó, Louis Lázaro Zamenhof. Pelo menos é o nome que ele tinha lá na Polônia. Ele era um descendente de judeus, morando na Polônia. Nasceu em 1859, aí 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Quer dizer, quando Kardec estava trabalhando no Espiritismo, o senhor Zamenhof, ou Senhor Esperanto, já tinha seus 2 aninhos, já estava lá, blá, 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 falando algumas línguas. Na Polônia, na cidade de Białystok. Ele vai desencarnar em 1915, comecinho da Primeira Guerra. A história desse homem é a história de um missionário. E que merece ser admirado, homenageado, cultuado, e fez muitos seguidores samidianos, ou seja, aqueles que falam e que partilham desse mesmo ideal de esperança para a humanidade, né? Os samidianos. Eu me considero um samidiano. Aprendi um pouquinho da língua internacional, Eu me lembro, aí a bandeira do Esperanto, é uma bandeira verde, estrela verde.
o E de Esperanto. Zamenhof, eu volto um pouquinho nele lá, nesse senhor aí, ele, desde rapazola, lá em Białystok, na Polônia, eu conheci uma amiga polonesa aqui no curso de espanhol, falei, você conhece Zamenhof? Ela falou, não. Białystok, não. Mas Zamenhof, ele, rapazola, já tinha interesse pelos idiomas, ele estudava o russo, o polonês, que era o polaco, né? Ele conhecia um pouco das línguas neolatinas também, o hebraico, ele era de ascendência judaica, grego, ele era um estudioso das línguas. E ele começou a querer sonhar um idioma que fosse feito de um pedacinho de cada uma das outras línguas e fizesse um idioma neutro, que as nações pudessem usar como segunda língua. Ou seja, você tem sua língua nativa, no nosso caso é o português, mas a gente teria uma língua auxiliar, o Esperanto, para usar congressos, acordos diplomáticos, quando você precisa saber com quem está falando. Você está falando com os russos, por exemplo. O russo usa o Esperanto, você também. Então, é uma língua de apoio para todos e que é muito precisa. E Zamenhof começou a fazer esses estudos. Foi montando as regras desse novo idioma, usando radicais gregos e latinos, porque os radicais gregos e latinos praticamente estão presentes em todas as línguas, né? Quando a gente vai falar uma palavra, olha, veja o radical aqui, grego, quer dizer tal. Isso já ajuda. Ó, radical latino. Religião, de religo, religas, do latim, né? Não é assim? E Zamenhof estava entusiasmado com o idioma. Mas o pai dele queria que ele estudasse medicina, odontologia, nunca ficou claro para mim, mas que ele fizesse esse curso em Moscou. E mandou ele para lá, para Moscou, na Rússia. A Rússia ainda desse tempo era a Rússia imperial, monarquia, né? Monarquia dos czares. E ele estudou para atender o pai. Quando ele volta, cadê os originais, os escritos, onde ele tinha preparado toda a gramática do Esperanto? Cadê? O pai havia queimado tudo. Poxa, que tristeza. Ele começou a fazer tudo de novo. E fez. E chegou o momento que ele foi a um congresso e apresentou o Esperanto como uma língua internacional, 16 regras, uma estrutura enxuta, né? Os substantivos, os adjetivos em A, os advérbios em E. Eu aprendi Esperanto. Eu esqueci. Mas tu vi parolas Esperanto? Aí, ó, estou usando o tu como pergunta. Você fala Esperanto? Esperanto é la língua internacia, tre bela. Aí, muito bela. Esperanto, birdo. Não lembra bird do inglês? Aí, ó. Birdo, passarinho. Elefanto, elefante. Arbo, árvore. Então, o Esperanto não é difícil mesmo. Ele só tem um probleminha que são com as grafias, porque tem fonemas que usam um chapeuzinho, letras que usam um chapeuzinho em cima. O G com um chapeuzinho em cima é G. Sem chapeuzinho é G, por exemplo. E é isso que você não acha, não tem que baixar um aplicativo que tenha também aí as letras do alfabeto, incluindo esses símbolos do Esperanto, né? Só isso. Né?
Então, até a próxima. Até hasta la vista, do espanhol, do português. See you, do inglês. Até amanhã. See you tomorrow. Diz revido. Até a vista. Cara amigo. Bom, eu aprendi isso ainda quando eu estava em São Paulo, nos meus 17, 18. E o meu irmão, que já fazia palestras na Federação Espírita, falou, olha, o professor Arnaldo vai dar um curso de Esperanto. Vamos lá? Vamos todos. Era ano de 72, 73. E as aulas seriam dadas ali na sede da Federação Espírita, não na Rua Maria Paula, mas na Rua Japurá. Uma paralela com a Rua Santo Amaro, ali no bairro Bela Vista, em São Paulo. Enquanto isso, o novo prédio da FESP começava a ser erguido. Hoje tem 10 andares, está lá na Rua Maria Paula. E nós fomos lá, encontramos o professor Arnaldo Viana. Ele era muito bacana. Uma figura carismática, alegre, otimista. Para ser esperantista, tinha que ser assim. Muitas músicas para nós em Esperanto, textos, nós começamos a aprender. E no grupo nosso tinha a minha cunhada Silvia, que não se casou com meu irmão, mas foi uma grande amiga nossa, que era americana. Falava inglês e ela aprendeu Esperanto rapidinho. Eu me lembro de uma canção que o professor Arnaldo Viana nos ensinou. Ni canto gesami diana, ni canto gesami diana, char cantante ni laboras por la pazzo del Roma, char cantante ni laboras pela pazzo del Roma. E nós cantávamos, fazíamos arranjo. Ele ficou muito entusiasmado com o grupo. O tempo passou, eu fui morar em São Caetano do Sul, estou lá em 1980, minha filha entrou na escola pública, começou a ter aula de Esperanto. No final das aulas, quando tinha uma aula vaga, entrava Esperanto. Minha filha, você está aprendendo Esperanto? O nosso professor, ele é dentista na escola e ele dá aula de Esperanto. Ele é uma pessoa, uma gracinha. Eu falei, é uma gracinha? Era o professor Arnaldo. E a minha filha trazia a merenda, trazia a maçã da merenda. Eu falei, nossa, que merenda boa. E aí, encontro outro que morava em São Caetano e estava trabalhando na Embratel, engenheiro da Embratel. Quem? Davi Bianchini. Vou mostrar o Davi Bianchini aqui, depois eu volto. Eu volto para mostrar. Aí o Davi Bianchini. Estão vendo o Davi Bianchini aí? O Davi Bianchini é nosso amigo, esperantista, colega lá na instituição Dias da Cruz. Aí ele lá. Essa foi uma das últimas fotos que ele tirou. Ele estava dando uma palestra lá no movimento da Mocidade Espírita de Campinas, e o Norberto cravou uma foto dele aí. Em 24, maio de 24, o Davi nos deixou, já está na pátria espiritual. Teve um AVC, o AVC foi grave, ele foi internado, e está aí o AVC do Davi Bianchini, levou de nós. Davi deu aula aqui em Campinas e região, ele era membro da Associação Esperantista Mundial, representou a associação em Campinas, foi presidente várias vezes, espírita e também esperantista e amante do evangelho, da ecologia, da ética. Ele era um homem de muitos es, eu costumava dizer, a trilogia do E, né? Evangelho, Esperanto, Espiritismo. E quando nós nos despedimos do Davi, eu vi que a irmã dele também conhecia a língua internacional. E juntos nós cantamos ali, no momento de despedida. Patrocela, Crentonia, eterna fonte de bonezza, que é o Pai Celeste,
um dos cantos muito conhecidos lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Pai Celeste, Criador, eterna fonte de bondade. Mas, meus amigos, voltando então ao senhor Zamenhof, depois a gente fala mais do Davi. Eu estou mostrando aqui também, ó. É bom que show. Também não posso me mexer na cadeira, senão desfoca. Vou ficar quieto aqui. O senhor Zamenhof, ele lia lá a história. Aliás, nunca se entenderam mesmo. Mas uma das razões que contribui para isso, segundo ele, era a questão do idioma também. E ele, então, ficava assim, refletindo naquela passagem lá da Torre de Babel. Pode ser lenda, ou pode ser verdade. Os homens queriam construir uma torre muito grande. Você vê a cidade lá da Babilônia, tem muitas cidades. As cidades eram assim, com templos piramidais, né? E altos. E os homens queriam fazer uma torre muito alta, como se aquilo pudesse fazê-los ficar mais próximos de Deus. E, durante a construção, como havia uma mão de obra muito diferenciada, gente de várias tribos, várias regiões, começava uma massa, jogava uma pá, me joga pedra, outro jogava massa, enfim. Começou a haver uma confusão geral e a torre não foi para frente. Ele começou, então, a tomar isso como uma base para a sua filosofia, para a sua ideia de uma língua artificial. Ou seja, uma língua que nativas você não tem como explicar como elas nasceram. Elas nasceram com a cultura das pessoas, dos seus nativos. O Tupi-Guarani nasceu com os índios. Os índios foram se entendendo. Um mandarim entre os chineses, o grego, o latim. Agora, esta não, essa ele pensou. Ele falou, tem que fazer uma língua que siga uma sequência matemática e lógica. Tem o sujeito e o predicado. O predicado é somado do verbo e os seus complementos. Eu simplifico os sons. Eu vou pegar um pouco dos sons anglo-saxônicos e dos sons também latinos. Eu vou usar muito dos prefixos gregos e latinos que já são usados. E montou. Foi num congresso, eu não sei se foi em 1902, 1903, mas é curioso que, ao mesmo tempo que ele apresentava o Esperanto em Moscou, como uma língua internacional, e mostrou que ela passava por todos os testes, traduziu Shakespeare, traduziu a Bíblia, traduziu poemas, traduziu textos. A língua estava testada e aprovada. Havia um colega dele de academia apresentando outro nome no outro congresso, Volapük. Está vendo? Até aí existem as incompatibilidades, as guerras, os invejosos. Mas o Volapük não tinha a consistência que o Esperanto tem. Por isso o Esperanto vingou. Vingou, claro, tem milhões de adeptos no mundo. No Vietnã, na Indochina, na China, na Rússia, os países eslavos lá da antiga cortina de ferro, como a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, tem muitos falantes do idioma esperantista. No Brasil também. Eu conheci muitos amigos aqui
falam Esperanto, além do próprio Davi Biancassala, lá na sede da USE Campinas. Então, eu vi o grupo de Esperanto se reunir, trabalhar reunirem para preparar os seus congressos. Criou, para mim, eu fiquei meio desanimado, né? Você vê o culto à língua americana, você vê o mundo cultuando as potências, né? Parece que nós somos, assim, lacaios, aplaudindo os ricos, os magnatas americanos e achando que eles vão ser donos do mundo para sempre. Não vão. E o próprio Esperanto mostra isso no seu ideal. O próprio Esperanto é uma grande lição à humanidade. Ele já se efetivou como uma língua internacional? Ainda não. Mas no Vaticano ele está lá. No Vaticano se fala Esperanto e o jornal L'Osservatore Romano tem uma edição em Esperanto. O Livro dos Espíritos tem uma edição em Esperanto. Tá certo? Estou mostrando a estrela verde, a verde stelo de Esperanto. Esperanto quer dizer esperança. Samidiano é aquele que espera, é esperançoso. Por isso, eu acredito até que aí está o verbo esperançar. É de não perder a esperança. A esperança de que a Terra um dia possa falar o idioma da fraternidade. Ninguém precisa abdicar de seu idioma pátrio, mas ter o Esperanto um idioma auxiliar. Por exemplo, nós vamos ter a COP30 agora aqui no Brasil, em novembro, em Belém do Pará, não é? Virão povos de todos os lados. O Brasil fala português, não é das mais faladas do mundo. Tem um grande número de portugueses, além do Brasil, Portugal, tem ex-colônias da África, de Portugal na África, que falam. Mas as mais faladas no mundo ainda são inglês e espanhol, não é? Agora, talvez o mandarim também rivalize, porque a população da China é muito grande. Muito bem, e da Índia também. Vejam, antes, qual foi a língua que dominava no período vamos dizer, na história antiga? Talvez o grego, né? Porque a cultura helênica mandou no mundo em muitos séculos. Desde o século de Péricles, lá, o século V a.C., o grego. Você vem chegando, vem o Império Romano, é aí que acontece. Aí o latim passa a imperar, a hegemonia romana, e o idioma mais falado passa a ser o latim. Tentou uma decadência com a queda do Império Romano. E aí o que aconteceu? Do latim surgiram as línguas neolatinas. E a última a aparecer dessas línguas, que é a última flor do Lácio, aí latim. Que o Lácio, você não fala Lácio, você fala Látio em italiano, né? O português, a última flor do Lácio. A última língua derivou do latim. Mas nós temos uma língua parecida. E no ideal de Zamenhof estava isso. Os emos não vão se tornar tão subservientes e ficar tão a cavaleiro das nações que exercem hegemonia. Porque quem tem uma economia mais forte já oprime os mais fracos. E a língua do mais forte oprime a língua dos mais fracos, a cultura dos povos menos desenvolvidos. Aconteceu isso ao longo da Idade Média, entramos na Idade Moderna, o francês para associar a bola da vez, o mundo até falava um pouco de francês. O Brasil sofreu grande influência francesa. Mas depois vem a Revolução Industrial, o inglês
assume a hegemonia, porque os ingleses passaram a ter uma economia mais forte com a Revolução Industrial. Tal. Mas nunca foi uma hegemonia completa, porque os alemães também mantiveram sua cultura e a sua língua firme. O alemão, não é? Os espanhóis também ganharam uma grande influência no mundo com as grandes navegações. O mesmo se pode dizer Portugal. Quanto Portugal ficou aqui com o Brasil, os espanhóis praticamente colonizaram do México para baixo e, olha, parte dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm a dimensão que tem hoje porque eles adquiriram, compraram territórios que eram do México, da França. O Alasca eles adquiriram dos russos. A ilha do Havaí eles tomaram aí, porque era uma ilha longínqua. Porto Rico, ali no Caribe também. É a sanha de expansionismo que todos os povos, os impérios quiseram. Napoleão não teve o sonho de expandir? Aqueles conquistadores do passado também? Cambises, Aníbal, Alexandre o Grande, todos eles. Vamos chegar aqui no período do século XX. Século XX também tivemos aí um neonazismo, o fascismo e o nazismo. Também alimentando os mesmos ideais de expansão, domínio, supremacia. Não apenas pela força econômica, uma supremacia racial também. Nisso há uma grande carga aí de racismo, xenofobia, ou etnia, uma coisa assim horrível. É como você considerar o teu irmão inferior e dizer, olha, elimine. Uma coisa feia. Nós sabemos que há, sim, entre os espíritos reencarnados na Terra, aqueles que estão num estágio inferior e outros que estão num estágio mais avançado. Claro. A internet está oscilando muito hoje. Por isso que eu estou indo devagar aqui. Espíritos que reencarnam nas tribos aborígenes lá da Austrália, olha, são espíritos que estão iniciando a marcha deles. São espíritos que estão vivendo num micromundo primitivo, dentro da Terra, que já é um mundo de provas e expiações. Eles, em contato com os outros povos da Terra, eles vão também evoluindo. Quando Kardec se referiu a essas populações na África, na Micronésia, alguém entendeu que ele estivesse fazendo um gesto racista? Não. De forma alguma. O Espiritismo é uma mensagem de fraternidade, de união.